Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a bela festa da apresentação. A apresentação de Jesus no templo. Jesus é levado 40 dias depois de nascer ao templo, nos braços de Nossa Senhora, acompanhada por São José. E ali a Sagrada Família cumpre, por um lado, o rito de purificação da mãe e depois o de resgate do seu filho primogênito para cumprir o que estava estabelecido na lei do povo de Israel. Diz o Evangelho: quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício, como se diz na lei do Senhor, 2 rolas ou 2 pombas. Em alguns sítios, conclui-se com esta festa o tempo de Natal. É agora que se guardam ou fecham os presépios. É como que o culminar da meditação do mistério da encarnação do Senhor. Continuamos com o menino nos braços, com Maria, até que neste dia o oferecemos ao Senhor e nos oferecemos a nós próprios com ele pelas mãos de Maria. Hoje é, pois, uma boa ocasião para meditar no que quer dizer este oferecimento. Maria oferece Jesus no seu templo ao Pai. Nós queremos oferecer-nos também. Podemos começar por olhar para o sentido que está presente na oração coleta, essa primeira oração da missa depois do ato penitencial, que manifesta habitualmente o sentir da Igreja para cada dia. A oração de hoje reza assim: Deus eterno e omnipotente, humildemente vos suplicamos que, assim como o vosso Filho unigênito foi neste dia apresentado no templo revestido da natureza humana, assim também, de alma purificada, nos apresentemos diante de vós. Desejar um novo encontro com o Senhor e um novo oferecimento envolve a purificação da nossa alma. Reza a Igreja neste dia, que também nós, de alma purificada, nos apresentemos diante de vós, ó Deus. São José Maria escreve ao contemplar esta cena: purificação. Sim, tu e eu é que precisamos de purificação. Expiação e, além da expiação, o amor, com maiúscula. Um amor que seja cautério, que abrase a imundície da nossa alma e fogo que incendeie com chamas divinas a miséria do nosso coração. Em que é que se traduz esta alma purificada de novo, com que queremos apresentar-nos diante de ti, Jesus? A purificação passa por desejar apenas e só, como primeiro amor da nossa vida, como único fim das nossas ações, a ti, Senhor nosso. Podíamos lembrar aqui o episódio da vida de São Tomás de Aquino, pouco depois de ter escrito sobre o sacramento da Eucaristia. Conta-se que diante do Senhor crucificado que lhe pergunta: Tomás, escreveste bem a meu respeito, que queres em recompensa? São Tomás ter-se-á limitado a responder com a humildade e a santa pretensão de quem só satisfaz com o único necessário, o amor de Cristo. São Tomás respondeu: nada além de ti, Senhor. Só te quero a ti. Esta é a fonte da nossa purificação, que levará a que cada um dos nossos pensamentos, palavras e obras sejam sempre movidos pelo amor a Deus. Apresentar-nos hoje diante do Senhor com alma purificada passa por isto, que te pedimos agora, Jesus, através da tua intercessão, Mãe Nossa. Passa por desejar que sejas tu, Senhor, o centro da nossa vida, sejas o primeiro amor. É um amor que envolve todo o resto e que por isso não deixa lugar para as nossas miseráveis
mesquinhezes, egoísmos, misérias de todo o tipo. Podemos olhar também para o oferecimento à luz do sentido do nosso batismo. O batismo é aquele sacramento pelo qual todos os cristãos somos chamados por Deus à vida cristã, ou seja, a uma vida de união com Cristo, pela qual todas as nossas obras devem ser orientadas para a glória de Deus. No ponto 1272 do Catecismo, começa por dizer-se que, incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado com Cristo. O batismo marca o cristão com o selo espiritual indelével, o caráter da sua pertença a Cristo. E no ponto seguinte vai-se definir melhor em que é que consiste este caráter pelo qual passamos a ser pertença de Cristo. Incorporados na Igreja pelo batismo, os fiéis recebem o sacramento, o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na Santa Liturgia da Igreja e a exercer o seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. Pelo batismo, todos fomos consagrados. Passamos a ser pertença de Cristo e estamos chamados por isso a uma vida santa, a oferecer-nos como hóstias vivas, imitando a Cristo e dando o testemunho dele. Assim atuamos conforme o que somos, pertença de Cristo, configurados com ele. E diz ainda o Concílio Vaticano II, no número 11 da Constituição sobre a Igreja, Luz das Nações: Cristo Nosso Senhor, Pontífice escolhido de entre os homens, fez do novo povo um reino sacerdotal para seu Deus e Pai. Na verdade, os batizados pela regeneração e pela unção do Espírito Santo são consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio santo, para que por meio de todas as obras próprias do cristão ofereçam oblações espirituais e anunciem os louvores daquele que das trevas os chamou à sua admirável luz. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na oração e louvando a Deus, ofereçam-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus. Deem testemunho de Cristo em toda a parte e àqueles que lhe pedirem, deem razão da esperança da vida eterna que neles habita. Todos os cristãos somos consagrados pelo nosso batismo. Passamos a ser pertença de Cristo. Estamos chamados a viver uma vida em que todas as obras têm esta finalidade de serem louvor a Deus. E por isso, diz-nos o Concílio, devemos oferecer-nos a nós mesmos como hóstias vivas, sacrifícios viventes. Assim prestamos a Deus o culto espiritual próprio dos cristãos. Pois, além disso, alguns na Igreja são chamados a uma forma específica de consagração. E a Igreja celebra hoje o seu dia, o Dia Mundial do Consagrado. Neste caso, trata-se da consagração religiosa. Falamos de pessoas como São Bento, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, a Santa Madre Teresa de Calcutá, o Santo Padre Pio e tantos outros. Seria impossível conceber a Igreja Católica sem a riqueza da vida consagrada. Diz o Concílio Vaticano II que a vida consagrada pertence intimamente à vida, santidade e missão da Igreja. Por isso, também no nosso tempo, a vida consagrada, a vida de tantos irmãos e irmãs que, pela profissão dos conceitos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, se entregaram a Deus para adotarem uma vida de especial consagração, é algo de que a Igreja precisa, de que o mundo necessita. Dizia o Papa João Paulo II que a sua função de ajuda e de apoio à Igreja não se restringe aos tempos passados, mas continua a ser um dom precioso e necessário também no presente e para o futuro do povo de Deus. Pela consagração religiosa, algumas pessoas adotam um estilo de vida que lembra a todos na Igreja que o primeiro e o mais importante no mundo há de ser sempre e apenas Deus. Precisam todos os fiéis, os restantes fiéis, a grande maioria, que são os leigos, precisam desse testemunho. Pessoas que, pela sua entrega
em castidade, obediência e pobreza, vividas com uma especial radicalidade, fazem ver a presença do reino de Deus a atuar entre nós e que só Deus basta. Não é uma coisa do passado, dizia o Papa João Paulo II. Graças a Deus há tantas comunidades religiosas também no nosso tempo que estão bem vivas e atuantes e com grande vibração propagam o seu próprio carisma e fazem tanto bem e atraem tantas almas para Cristo. Há uns dias via uma entrevista a duas irmãs de uma congregação dos Estados Unidos que com tanta alegria e com tanta boa disposição respondiam às perguntas mais peculiares que lhes faziam chegar. Esse era o objetivo daquele podcast, era responder a perguntas sobre a vida religiosa, desde os pratos favoritos, a como é que elas vivem, como é que fazem os seus próprios hábitos e vestes e para que é que servem. Deixo o link na app para poderes ver. Também para que hoje todos possamos dar graças a Deus por esse grande dom da vida consagrada na Igreja. Pedir por todas as formas muito variadas que há deste fenómeno vocacional na Igreja de Cristo. Pedir também para que haja muitas vocações. E se agora que ouves estes 10 minutos e procuras rezar, sentes dentro de ti alguma inquietação, alguma inclinação para essa forma específica de entrega a Cristo na sua Igreja, para que procures, para que indagues, para que te abras ao Espírito Santo, para que Ele te faça ver se é realmente esse o teu caminho. E ao mesmo tempo relembramos todos, os batizados, que estamos chamados a oferecer a nossa vida a Deus, tal como o menino Jesus é hoje oferecido ao Pai no templo pelas mãos de Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.